Saudações, habitantes do mundo dos 12. Hoje eu vou mostrar como eu completei o sucesso Estátua no calabouço Barriga da Baleia, cujo chefe é o Protozorro. Vale dizer que esse é o top 1 calabouço mais chato do jogo. Não é exagero. Não estou falando da boca pra fora, não estou deixando minha raiva tomar conta. É simplesmente um fato estatístico. Toda vez que eu pergunto pra galera qual é o calabouço que eles mais odeiam no jogo, esse calabouço é a resposta mais frequente. Se você gosta desse calabouço, recomendo que você procure ajuda médica o mais rápido possível. E por que esse calabouço é tão chato assim? Porque os monstros não são derrotados de forma comum, ou seja, você causando danos neles. Cada monstro só morre se você fizer ações específicas que aquele monstro exige e por vários turnos seguidos. Você tem que fazer todo turno essas ações. Senão, o contador dessas ações do monstro reseta e você tem que começar de novo. Como assim? Que ações? O Barbacilo requer que você jogue 5 turnos consecutivos sem curar ninguém. Esse aí de cara já complica a luta. Ficar 5 turnos sem curar pode ser um desafio. Cuidado porque as curas do Dococo, Dofos do Pesadelo ou qualquer outro tipo de cura passiva também resetam o contador do Barbacilo. Se você estava no turno 4, prestes a derrotar o Barbacilo, bastava mais um turno sem curar e você propositalmente ou acidentalmente curou, vai ter que recomeçar esses 5 turnos sem cura. Tá começando a entender por que esse calabouço é tão chato? A Virusina requer que você não mova ela e também não remova PMs dela por 5 turnos seguidos. Se você movimentá-la ou remover PM dela, reseta os 5 turnos também. Agora um detalhe, lembra do Barbacilo que eu mencionei anteriormente? Ele tem um feitiço que troca de lugar com um outro monstro. Se esse abençoado ser trocar de lugar com a Virusina, recomeça os 5 turnos para derrotar a Virusina. Olha que legal. Porém, a Virusina tem uma mecânica boa para o jogador. Até que enfim uma coisa boa. Se você causar dano de empurrão nela, mas sem que ela seja movida, ela perde 1 PM para sempre. Ela tem 7 PMs e só golpeia de perto. Portanto, se você causar dano de empurrão nela 7 vezes, ela ficará imóvel e inofensiva o resto da luta. Mas cuidado com o Barbacilo. Se ele trocar de lugar com ela, ela reseta o contador de 5 turnos e ainda recupera todos os seus PMs. O Baco Terrível não pode ter nenhum jogador em até 5 células de distância dele, também por 5 turnos consecutivos. Invocações não contam, elas podem estar perto do Baco Terrível. O Patogerme requer que você golpeie ele nos 4 elementos, água, ar, fogo, terra, por 5 turnos seguidos. Arco Vulcórneo é uma boa resposta aqui. Por fim, o último monstro comum, o Verme Infecto, precisa ter algum jogador colado nele no início do turno do Verme Infecto, também por 5 turnos consecutivos. Invocações não contam, ou seja, você precisa ter um jogador colado no Verme Infecto. Como você reparou, todos os monstros exigem ações por 5 turnos seguidos para serem derrotados. Aí vem o boss, como se a dungeon já não estivesse insuportável o suficiente e requer 10 turnos seguidos para ser derrotado. O boss é um pouco diferente. Toda vez que um personagem seu sofre danos, um glifo roxo será gerado embaixo desse personagem. Se você pisar nesse glifo, você recebe danos. O boss não pode ser movimentado de forma alguma, a não ser pela mecânica que eu vou explicar agora. Seu objetivo é colocar o boss no glifo roxo. Ao entrar no glifo roxo, o boss também fica roxo e entra no estado infecção. Seu objetivo é manter o boss no estado infecção por 10 turnos seguidos. O estado de infecção dura 3 turnos. Isso significa que você deve colocar o boss no glifo roxo pelo menos a cada 2 turnos, mas pode ser todo turno também para garantir. E como colocar o boss no glifo roxo então, já que ele não pode ser movido? Logo após o boss jogar, o primeiro golpe que você der no Protozorro vai fazer com que ele seja atraído até você, caso você esteja alinhado linearmente com ele. Apenas se você estiver alinhado linearmente com ele. Se você estiver na diagonal ou em qualquer lugar que não seja na linha reta do boss e golpeá-lo logo após o turno do boss, ele não será atraído e também não poderá mais ser atraído pela duração desse turno. Isso quer dizer que apenas o primeiro golpe no Protozorro tem o potencial de atraí-lo. Então você precisa usar esse primeiro golpe bem, senão você não conseguirá colocá-lo no glifo roxo. Como eu disse, você precisa manter o boss no estado infecção por 10 turnos. O estado dura 3 turnos e então pelo menos a cada 2 turnos você deve colocá-lo no glifo roxo. Mas pode ser todo turno também para garantir. Mas se for todo turno,
você ficará mais exposto a danos, porque geralmente você precisa ficar perto dele para conseguir colocá-lo no glifo roxo. Para piorar todo esse rolê, os inimigos vão invocar uma Malameba, sempre que ela já não estiver em campo. Essa Malameba tem 2000 de vida para cada personagem vivo. Então, em um grupo de 4 jogadores, ela tem 8000 de vida. Em um grupo de 8 jogadores, ela tem 16.000 de vida. E você precisa matar essa Malameba em no máximo 2 turnos, toda vez que ela for invocada. E ela será invocada o combate todo por qualquer monstro, desde que não haja uma Malameba viva no momento. Depois de 2 turnos, se você não tiver matado a Malameba, você perde a luta. Qualquer dano que você cause nos monstros é enviado para a Malameba. Atacar a Malameba diretamente causa menos danos. Então, para maximizar seus danos, você deve atacar os micróbios para que o dano seja transferido em maior quantia para a Malameba. E nunca deixar a Malameba viva por 2 turnos completos, porque senão você perde a luta. Então, na realidade, você tem que causar pelo menos 1000 de dano com cada personagem e em cada turno, em média. Tudo isso era apenas a explicação do calabouço. Agora imagina fazer isso tudo tendo que terminar o turno na mesma célula. É um sucesso completamente insuportável. Só me resta dar dicas. Você muito provavelmente vai precisar de um time que contenha suporte de sobrevivência, seja redução de danos do Feca, escudos do Zobal ou de outra classe, ou também curas da NY ou de outra classe. Lembrando que você só poderá curar depois que o Barbacilo for derrotado, ou então você pode ir curando e deixar o Barbacilo para depois também. Outra dica é classes com remoção de PM. Isso facilita e muito, especialmente na primeira fase do combate, onde tem muitos monstros e você tem muitas limitações por causa das ações que você precisa fazer para derrotá-los. Outra estratégia boa é utilizar golpes em área no início do combate, pois todos os danos vão ser redirecionados para a Malameba. A classe Sadida é bem forte nesse calabouço por causa do estado infectado, que golpeia todos ao mesmo tempo. Mas, à medida que os monstros forem sendo derrotados, golpes em área vão se tornando cada vez menos eficazes. A dica final é a dica mais importante. Pense comigo, vamos supor que apenas o Protozohor esteja vivo. Toda vez que a Malameba não estiver viva, o Protozohor vai invocá-la. E para que você não perca a luta, você precisa causar muitos danos nela, já que ela tem bastante vida. Além disso, você sabe que é melhor usar os feitiços dos monstros originais e não diretamente na Malameba, pois assim você causa mais danos. Mas lembra que eu falei que apenas o primeiro golpe no Protozohor tem o potencial de movimentá-lo? Pois então, se o seu personagem que planeja colocar o Protozohor no glifo roxo estiver jogando por último, todos os outros personagens que jogam antes dele não poderão bater no Protozohor, porque senão vai cancelar a atração no primeiro golpe. Isso nos leva à dica: coloque o personagem que você pretende usar para movimentar o Protozohor jogando em primeiro, porque dessa forma, assim que o Protozohor jogar, seu personagem posicionador já o coloca no glifo roxo, utilizando aquele único feitiço que atrairá o Protozohor. É importante lembrar que você tem apenas uma atração, e também é importante lembrar que o glifo roxo é gerado embaixo de jogadores que sofreram danos. Esse é um calabouço que exige bastante planejamento, na ordem de iniciativa e também muita paciência. Espero que esse vídeo ajude vocês.
Então é isso, rapaziada. Gostaria de agradecer do fundo do meu coração os membros do canal. Eles estão desfilando aí embaixo na tela. Muito obrigado por apoiarem o canal, por ajudarem a manter esse sonho vivo. E se você quer fazer parte dessa turminha da bagunça aí, confira o primeiro link na descrição do vídeo, onde eu apresento os benefícios para os membros do canal. De qualquer forma, se você gostou desse vídeo, peço encarecidamente que você deixe um like, deixe um comentário e se inscreva no canal. Tamo junto, GG!